Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. E hoje, 21 de agosto, o Vasco faz seus 127 anos. É um vídeo curto, né? Apenas prestar uma homenagem. É o primeiro vídeo do canal tendo um aniversário do Vasco. O canal iniciou esse ano, então nada mais que justo que a gente possa fazer uma pequena homenagem ao Vasco da Gama. Eu vou falar um pouco também sobre a minha experiência como torcedor, né, pessoal, ao longo da minha vida mesmo, né? Eu sou vascaíno desde que eu me entendo por gente, então minha família é vascaína, apesar do meu pai ser atleticano, né, meu pai é mineiro, então meu pai é Atlético Mineiro, meu avô, por parte de pai, é cruzeirense, mas minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, todos são vascaínos. Eu cresci com eles, então não tinha como eu não desenvolver esse amor. Então, de pequeno, né, eu lembro bem de leve, né, eu tenho 34 anos, então eu lembro bem de leve daquele título brasileiro, né, eu tinha apenas 6 anos, eu lembro de comemorar na escola, né, aquilo, comemorar assim, mas são lembranças bem leves, assim, né. 98 eu já lembro um pouco mais, né, eu lembro da vibração das questões que envolviam meu tio, meu avô, a comemoração, né, o ano mais importante do clube, o centenário. Então eu tenho uma recordação desse título da Libertadores. E para mim o título mais marcante na infância realmente foram o Brasileiro de 2001 e aquela Mercosul de 2000. O Brasileiro de 2001 eu sei que o Brasileiro de 2000, porém, foi disputado em 2001, né? Então o Vasco, ele tem muito fresco na minha infância, né? Às vezes as discussões que tinham no colégio, né, com os flamenguistas e tal. E assim, eu lembro que os flamenguistas comemoravam Carioca, beleza, eu tava comemorando o Brasileiro, tava comemorando o Mercosul, tava comemorando Libertadores na América, mas tava comemorando Rio-São Paulo em 99. Então assim, o Vasco, ele é muito presente na minha vida. Ele sempre fez parte, e creio isso que na vida de todo brasileiro que é vascaíno, né? O Vasco, ele sempre esteve presente ali em diversos momentos. Mas eu lembro que quando eu fiz por volta ali de 12 anos de idade, foi por 12, 13 anos, eu lembro que eu pesquisei na internet a história do Vasco. E quando eu pesquisei a história do Vasco, eu entendi o porquê eu sou vascaíno, eu entendi a minha origem, né, de vascaíno, e também entendi um pouco da origem do Brasil, a origem das tradições que o Brasil possui, né? Então, o Vasco é um time que nasce católico, é um time que nasce com essa pegada dos imigrantes portugueses, com os comerciantes portugueses, né? E esse meio católico que proporciona ao Vasco uma disputa e uma luta realmente por igualdade, realmente uma luta por você aceitar as pessoas, por você incluir as pessoas e não excluí-las, né? Então, esse sentimento que nasce com o Vasco explica muito bem por que o Vasco fez o que fez, né? Não tem como você desassociar isso, não tem como você desassociar essa mentalidade católica portuguesa com essa questão de incluir, né, as pessoas, de trazer as pessoas. Muitos vão falar besteira, vão falar sobre as questões de escravidão e tudo mais, dos portugueses. Porém, você tem que entender, você tem que diferenciar uma mentalidade que os portugueses tinham católicos dos portugueses comuns, né? Então, assim, isso fica até para um próximo papo, se vocês quiserem, da gente desmistificar essa questão e essa mancha que querem jogar, muitas vezes de historiadores, ditos historiadores rivais, querem jogar no Vasco da Gama. Você tem que entender o contexto histórico, você tem que entender a mentalidade da época. Não tem como você fazer um anacronismo e jogar para a mentalidade de 2025 uma coisa que aconteceu em 1500, né? Não tem como você unir, jogar no mesmo nível de entendimento e de sociedade, você fazer essa comparação, não tem como. Então, assim, o Vasco, ele nasce com esse sentimento e esse pensamento e esses valores. Justamente você entender que toda pessoa, ela é única, toda pessoa, ela é especial,
né? Então o Vasco ele é o clube que luta pelo direito dos negros, ele luta pelo direito dos operários, ele luta pelo direito dos nordestinos, ele luta pelo direito dos brancos, pobres, pardos, pretos, pobres, né? Ele luta por todas as pessoas, porque o Vasco, essa mentalidade, ela entende que as pessoas são pessoas. São pessoas e cada pessoa tem o seu direito, cada pessoa precisa ser respeitada simplesmente pelo que ela é. Ela é uma pessoa, então ela precisa ser respeitada. Você pode concordar com ela em ponto A, discordar em ponto B, não tem problema. Mas o respeito à pessoa humana, ela precisa existir. Então o Vasco ele nasce com esse sentimento. Então é por isso que é tão bonita a história do Vasco. Porque a história do Vasco ela vem através de lutas. Então o Vasco ele tem a primeira torcida, realmente. Há uma briga e uma disputa entre a TOV e, se não me engano, uma organizada do Flamengo, que tinha a bandinha lá que tocava nos jogos do Flamengo, só que eles gostam de falar, não, nós somos a primeira, mas não eram, porque o movimento de organizadas ela surge com a TOV. Né? Aquele grupo ele era contratado para animar os jogos do Flamengo, que depois veio a se tornar uma torcida. Então o Vasco tem a primeira torcida organizada, se não me engano tem a primeira presidente feminina numa torcida organizada, que já é um marco, uma diferença nas torcidas do Vasco, né? E toda a história que o Vasco carrega ao longo dos seus anos, né? A luta para construir o seu próprio estádio, o Vasco tem o preconceito contra o Vasco bate o martelo com a carta que ele envia à MEA, e mesmo assim depois eles inventam que o Vasco não tinha estádio para disputar. Então o Vasco vai lá e constrói o seu próprio estádio com o dinheiro dos seus torcedores, com o dinheiro dos seus investidores portugueses, seus comerciantes ali, e juntando tudo isso o Vasco vai construir o maior estádio da América Latina em tempo recorde, gente. Em tempo recorde. Então em 1927 São Januário é construído. Então assim, era o maior estádio da América Latina, né? Então assim, você vê que a grandeza do Vasco ela nasce com os seus torcedores. Isso está muito claro, que é a torcida do Vasco que faz o Vasco existir. Então, é muito especial. O Vasco é um clube especial. O Vasco não é um clube qualquer. O Vasco não é um clube... que aí entra a questão, né? Muito se fala sobre o Vasco ser o clube do povo. De fato, ele é o clube do povo. Não adianta você ser populoso, né? Não adianta você ter muita gente. Você é o clube, de fato, popular. O Vasco é o clube popular. Entendeu? O Vasco é o clube que sempre lutou por todas as classes, sempre lutou por igualdade social. Então, isso não é um discurso lacrador, mas é a luta que o Vasco vem fazendo ao longo do seu tempo. E isso é muito importante, tirando, obviamente, os sucessos que o Vasco tem esportivamente. O Vasco tem sucesso em todos os âmbitos esportivos. O Vasco é sucesso no remo, o Vasco é sucesso no vôlei, o Vasco é sucesso no basquete, o Vasco é sucesso no futsal, o Vasco é sucesso na natação. Tantos e tantas pessoas e tantos atletas de alto nível, né, passaram pelo Vasco da Gama. A melhor jogadora que o Brasil já viu, né, passa pelo Vasco da Gama, que é a Marta. Então, assim, e ela se diz vascaína, assim como o Rei Pelé, né, o maior de todos os tempos, independente de quem você ache, independente de quem você goste mais, o Pelé, ele é o maior e sempre será o maior de todos os tempos. Não tem como. E o Pelé é vascaíno. Quer dizer, era vascaíno, né? Infelizmente, faleceu. Mas o Pelé era vascaíno. O maior artilheiro, né, do Brasileirão, Roberto Dinamite. Cara, o Vasco ele tem muitos ídolos. Romário, Bebeto, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Edmundo, Pedrinho, Felipe, Vavá, Barbosa, Bellini, o Queixada. Você tem diversos ídolos, diversos jogadores históricos, Bismarck. Cara, é tanta gente que eu falo aqui que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, cara, porque é muito jogador bom, né? Muito jogador bom mesmo. Então, assim, o Vasco ele é permeado por glórias, né? Independente do momento recente, independente de tudo isso, o Vasco ele é um clube permeado por glórias. Eu vivi isso. Eu respirei Vasco da Gama por muito tempo na minha vida, né? Eu vivo até hoje, né? Respiro até hoje Vasco da Gama. E é muito bonito você ver um clube em que você consegue se identificar e que você consegue entender a sua origem junto com um clube de futebol. Isso é muito bonito. É claro que existem coisas maiores, porém no âmbito esportivo,
Isso é muito bonito, isso é muito legal. Então o Vasco da Gama, ele é redundante eu falar que ele é gigante, obviamente, né? O gigante mundial. Mas fica aqui a minha pequena homenagem, né, dos 127 anos do Vasco da Gama. É chovendo molhado, cara, falar do Vasco. O Vasco, ele né, faz parte da história de muita gente. O Vasco, ele é de fato um marco na história do Brasil. Não é só um clube, entendeu? Se o Barcelona possui o lema mais que um clube, o Vasco ele poderia usar esse lema. Porque de fato ele é mais do que um clube. O Vasco está envolto à história do Brasil, né? Então, eu recomendo a todos, não só torcedores do Vasco, mas torcedores rivais, leiam a história do Vasco da Gama. Leiam a história do Vasco da Gama, que se você não gosta do Vasco, porque você torce para outro time, pelo menos você vai aprender a respeitar o Vasco, entender por que ele é tão importante e por que ele continua sendo importante, né? O Vasco, ele é um clube de fato da Zona Norte, é um clube que não nasce em berço de ouro, ele não nasce na Zona Sul, ele de fato é um clube popular, né? Ele nasce ali da humildade mesmo, da origem ali de comerciantes portugueses que lutavam como todo trabalhador luta, né? Então ele nasce nesse espírito. Então é por isso que o Vasco ele é combatido e ele sempre será combatido, né? A gente precisa entender isso, que o Vasco ele sempre será combatido porque as pessoas nunca irão gostar do Vasco, porque primeiro elas são desinformadas, muitas têm preconceito com o que o Vasco representa, com o que o Vasco luta, porque elas também não gostam de dar o braço a torcer. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, para mim é o maior clube do mundo. Ele representa muita coisa em cenário nacional, internacional e principalmente ele representa a síntese do que é ser brasileiro. Então, Vasco da Gama, parabéns pelos seus 127 anos. Aqui fica apenas um pequeno relato de um torcedor vascaíno que ama esse clube, tá? E torce sempre por dias de glória, que eles possam voltar. Um forte abraço, sempre Vasco.